Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos vivendo tempos meio tenebrosos, né? Mas quem está acompanhando esse canal aqui sabe. Quem viu os vídeos que eu coloquei, Colheita das Almas, sabe o que está acontecendo agora. Tá? As pessoas sabem o que está acontecendo por trás dessa guerra, pessoal. Não é guerra, é massacre, é inocentes morrendo. E não esperem que a mídia vá mostrar o povo da Palestina morrendo. Não, eles não vão mostrar. Porque são todos controlados por sionistas. Todos os meios de comunicação são controlados por sionistas. Esses sionistas que estão por trás dos Estados Unidos da América, que se acha a polícia do mundo, mas que na verdade é a Babilônia. Antes de continuar esse vídeo, eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe, porque nós vamos estudar, eu vou fazer uma série de vídeos começando agora, sobre aspectos importantes daquela região toda do Oriente Médio, que vai deixar você de orelha em pé. Tá? Você vai descobrir que a guerra no Iraque não foi por causa de petróleo. A guerra no Iraque foi por causa que o Iraque fica exatamente no lugar onde os Anunnakis viviam. Toda aquela região ali foi colonizada por seres chamados Anunnaki, Anakim, Avim. E toda guerra tem cunho religioso. E essa lá, de Israel, com a Palestina, que não é com o Hamas, é com a Palestina, também tem seu fio de meada religioso, gente. Não pense que isso é político. Não pense que isso é territorial. Isso é tipicamente guerra religiosa. Tá? Então, dito isso, você pode optar por tomar partido de quem quiser. Você é livre para escolher. Eu defendo a paz, mas eu não vou ficar do lado do opressor. Eu não tomo lado de opressor. Opressor, para mim, é o opressor. Ok? Então, deixar claro isso aqui. Se você simpatiza com o sionismo, se você simpatiza com Israel e o Deus de Israel, então o seu lugar não é aqui nesse canal. Não é aqui. Porque aqui a gente tenta mostrar a verdade. A verdade que está oculta, que a mídia não conta, mas que a gente vai fazer vídeos aqui para dizer a você, meu amigo, mais uma vez, estes seres, chamados Elohim, Arcontes, Anunnaki, estão colhendo almas. Sacrifícios humanos estão sendo feitos. Tá? Preste atenção nisso. Eu vi um debate ontem em que, numa live, em que o rapaz que se diz ateu disse que perguntou para os crentes que estavam participando lá por que o Jeová, o Deus de Israel, não defendeu Israel dos mísseis do Hamas. E aí ninguém sabia explicar nada,
e entrava naquela discussão, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele também se ira, mas ele também não sei o quê. Sabe, um monte de gente boba, idiotizada, manipulada, que não tem nada, que não entende de nada. Entendeu? Eles só entendem da teologia que as igrejas enfiam na cabeça desses bobalhões que ficam parece zumbi. Eu defendo Israel. Oh, a bandeira de Israel. Porque... Oh, sinceramente. Sabe? Eu espero que ninguém se inscreva nesse canal, gente que simpatize com o sionismo, com não sei o que tem mais, com defesa do Deus de Israel, com defesa de Israel, sem entender porcaria nenhuma do que aconteceu ao longo da história, tá? Sem entender o que aconteceu aqui. Com esse livro aqui, ó, olha aqui, Torá Hebraica Peshita, sem entender que o chamado os hebreus, né, chegaram em uma terra que já havia habitantes. Você vai ver ao longo dos vídeos que eu vou fazer. E você vai entender que isso tudo tem a ver com os arcontes, os Anunnaki e os Elohim. Tem tudo a ver com Jeová e Aldabaote em livro. Aguarde, vamos seguir aqui, porque eu quero mostrar para você. Porque eu vou estudar. Eu não fico fazendo achismo em YouTube. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Talvez a gente não dê conta de fazer tudo agora, tá? Mas vamos começar. A Bíblia explica que a história da linhagem começou com Adão e Eva, cujo terceiro filho, Sete, desenvolveu uma linhagem que progrediu através de Matusalém, Noé e, eventualmente, a Abraão, que se tornou o grande patriarca da nação hebraica. O texto relata que Abraão trouxe a sua família para o oeste, saindo da Mesopotâmia, atual Iraque, preste atenção nas localidades, para a terra de Canaã, chamada Palestina. Terra de Canaã, lá viviam os cananeus. Ok? Então, antes de algum bobo evangelicopata vir aqui falar alguma porcaria, eu quero dizer para você o seguinte: estude a Bíblia que você faz que bota debaixo do sovaco e fica andando por aí falando bobagem. Tá? A terra que hoje chamam-se Palestina se chamava Canaã. Viu, meu filho? Canaã. E já moravam pessoas lá, chamados cananitas. E outros povos. Então, alto lá, antes de você vir querer defender que aquela terra pertence, porque o Jeová prometeu aquela terra para Abraão. Vá cuspir seu veneno e o seu fogo em outro lugar. Aqui não. Aqui a gente vai lá na história, que vocês não querem que as pessoas saibam. Que os sionistas não querem que as pessoas saibam. Tá? Preste bem atenção. Vamos seguir em frente aqui. Ó. Então, vamos lá. De onde alguns dos seus descendentes se mudaram para o Egito. Foram lá para o Egito. Tá? Depois de muitas gerações, eles viajaram de volta para Canaã, onde, com o tempo, Davi de Belém se tornou rei dos reinos recém-definidos de Judá e Israel. Aí vem os bobos. Quer ver como tem gente boba? Sabe por quê?
que o cara vem e diz, Israel. Eu digo assim, que pena que tem gente que por não estudar corretamente as coisas, né? Então vamos pegar aqui o nome Israel. Israel foi dado esse nome a Jacó, depois da luta dele com um ser extraterrestre, não tem nada a ver com anjo. Não tem nada a ver com Malak, que é um ser espiritual. Não era ser espiritual, é um ser orgânico. Vamos parar com essa mentirada de sobrenaturalidade, de inventar que ali tinha um Deus espiritual, que é onisciente, onipresente, onipotente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira da cultura judaico-cristã. Um monte de mentirosos. São tão idólatras quanto qualquer outra coisa nesse planeta. Então, verifique aqui o nome Israel. Você está verificando aqui? Percebeu alguma coisa de diferente? Não, né? Mas eles vão dizer para nós que Israel queria dizer lutou com Deus. Aquele que luta com Deus, aquele que lutou com Deus e venceu, porque supostamente Jacó passou a noite toda brigando com um ser que era um anjo. Imagine você brigando com um anjo, lutando. Luta, tal. E o anjo poderoso, espiritual, só conseguiu vencer Jacó porque tocou na coxa de Jacó, e aí Jacó deu uma mancada e disse, poxa vida, aí, tá, eu só te largo se tu me abençoar. Aí os bobão vão e pegam isso aqui e dizem, foi um anjo, o anjo do Senhor. Foi Jeová lutando com o Jacó. Não, era um ser orgânico. Porque com ser espiritual você não tem a mínima possibilidade de lutar e muito menos de vencer. Mas os idiotizados que tomam isso aqui como livro inerrante, escrito por Jeová. Mas vamos lá. Se você pega o nome Israel, você vai observar que a palavra Israel contém as primeiras letras de Isis, de Ra e de El. O Deus El é o Deus cananeu. Ra e Isis, um Deus, o quê? Egípcio. Por isso que existe o Mon-Ra, ou a Isis, que todos eles aqui têm origem remota à Suméria. Então, aí eles enfiaram na cabeça de pessoal que mudou o nome de Jacó para Israel para dizer Deus lutou com ele, lutou com Deus e venceu. Teólogos de meia pataca, mentirosos, que estão enganando a população da terra há tempo e fazendo escravo as populações aonde implantam o cristianismo, onde implantam o judaísmo e o islamismo também. Vamos lá. A sua história bíblica não pode ser comparada, digamos, com os dos faraós contemporâneos do Egito. Então, bem aqui a lenda, pessoal. Tá, vou grifar aqui para a gente. A sua história bíblica não pode ser comparada, digamos, com as do faraó do Antigo Egito. Mas seu significado, diz-nos, advém do facto de Abraão e os seus descendentes terem sido designados como povo escolhido de Deus. Tá? Isto, é claro, nos deixa pensando por que
De acordo com o Antigo Testamento, o seu Deus conduziu-os através de nada além de uma sucessão de fomes, guerras, dificuldades gerais, em vez de agir como seu pastor misericordioso. Uma imagem que só é retratada de tempos em tempos. Preste atenção nisso. Você sabe por que Jeová não defendeu Javé ou o Hashem não defendeu Israel? Porque ele não é Deus. Ele se fez passar por Deus. Deus, assista o vídeo de ontem, o último vídeo, ele foi tão mau, ele se impôs aos hebreus, aos apirus, aos ixos, porque os hebreus, na verdade, meus amigos, é uma composição de vários povos que foram se juntando ao longo do deserto, do caminho do deserto. Dentre eles estava lá o grupo de Jacó, né? Que era a parte de Jeová. Porque quando foi feita a repartição, deram para Jeová só a casa de Jacó, não deram as outras casas semitas para o Deus de Israel, meus queridos. É só ler a Bíblia, tá? É só ler a Bíblia, que você vai entender. Agora, se você olhar, lê isso aqui, com olhar teológico, da igreja, que fala, você vai ficar realmente abobalhado. Agora, se você lê a Bíblia como um livro histórico, como um livro acadêmico, que você pode encontrar aqui as mentiras e fazer comparações com vários escritos sumérios, etc., você vai perceber o engano, o engodo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para manipular os povos. Tá? Vamos lá. Muito bem. Passar para cá. Dado o primeiro grupo de livros canônicos, foi escrito enquanto os judeus eram mantidos cativos na Babilônia mesopotâmica do século VI a.C. Portanto, foi na Babilônia que se escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, os primeiros, né? Grupo destes livros. E é evidente que Babilônia era onde os registros originais eram então mantidos. Na verdade, desde a época de Adão, passando por cerca de 19 gerações de Abraão, toda a história patriarcal hebraica foi mesopotâmica. Mais especificamente, a história remonta à Suméria. A história remonta à Suméria. No sul da Mesopotâmia, onde os antigos sumérios, de fato, se referiam às pastagens do delta do Eufrates como o Éden ou o Edim. Tá? Ao pesquisar para Blooding of the Holy Grail, ficou evidente que boas fontes de informações básicas eram os vários evangelhos e os textos que não foram selecionados pelos bispos pela inclusão no Novo Testamento canônico. Os livros que foram estrategicamente ignorados. Da mesma forma, houve livros que foram excluídos do Antigo Testamento, como o livro de Enoque, o livro de Jubileus, tá? Certo? Uma obra adicional para o qual a atenção especificamente atraída nos livros de Josué e 2 Samuel no Antigo Testamento tá? Vamos ver qual é esses livros
que não estão na Bíblia, mas são citados na Bíblia. O livro de Jaza, mas apesar da aparente importância de Jaza para os escritores hebreus, ele não foi incluído na seleção final. Além disso, o livro de Números chama a nossa atenção para o seguinte livro, As Guerras de Jeová. Enquanto que o livro de Isaías, somos direcionados a um tal chamado Livro do Senhor. Muitas vezes tem sido questionado por que o Deus bíblico dos hebreus conduziu através de provações, tribulações, inundações, desastres, e de tempos em tempos ele parece ter agido com uma personalidade bastante contrária, tá? E misericordiosa. Tá? A resposta é que, embora agora aparentemente abraçado num contexto geral como um Deus único, a monolatria, tá? Pelas igrejas judaica e cristã, havia originalmente diferença distinta entre as figuras de Jeová e o Senhor. Tá? Portanto, de um lado tinha-se o Jeová versus o Senhor. Essa palavra Senhor, tá? Também pode ter conotação para o termo Baal e Adon. Ok? Você vai perceber a manipulação que houve ao longo dos tempos. Olha aqui. Jeová e Senhor hoje são a mesma coisa. Porque eles pegaram, botaram aqui, tornaram Jeová o mesmo El, tornaram Jeová o mesmo El Shaddai, tornaram Jeová o mesmo Elion, tornaram Jeová... É essa história. Tá? Só que os estudiosos, tá, dizem que a palavra Senhor, que se referia tanto à palavra Baal como Adon, Adonai, né, não eram a mesma coisa. Incrível. Mas aí os teólogos vêm e manipulam isso aqui para fazer a gente acreditar no que eles querem. Vamos lá. Tá? Eles eram, na prática, divindades bastante distintas. O Deus referido como Jeová era tradicionalmente o Deus da tempestade, tá? E um Deus de ira e vingança era Jeová. Deus da tempestade, um Deus da ira e da vingança. Tá? Enquanto o Deus referido como Senhor surge como o Deus da fertilidade e da sabedoria. Ok? Nos primeiros tempos, a palavra hebraica predominante para Senhor era Adon. No passo que o aparente nome pessoal de Jeová nem sequer era usado. Veio do radical hebraico original, Yavé, que significa eu sou o que sou. Yod Revav. Uma declaração que se diz ter sido feita por Deus a Moisés, no Monte Sinai, centenas de anos depois da época de Abraão. Contudo, a Bíblia também deixa claro que o Deus de Abraão, na verdade, se chamava El Shaddai. El Shaddai. E quem é El Shaddai? Quem é El Shaddai? A palavra El Shaddai, eu já expliquei no vídeo ontem,
que El quer dizer Deus, tá? Ou o Deus cananeu El, ou simplesmente o epiteto para a palavra Deus no singular. E a palavra Shaddai, hoje os estudiosos consideram que essa palavra vem de uma palavra chamada Shadu, que mais ou menos queria dizer violento. Não tem nada a ver com montanha. Ah? Você está entendendo? Não tem nada a ver com montanha. Pegaram esse termo aqui, El Shaddai, e disseram assim, Deus Todo-Poderoso. Aí eles traduzem aqui para a língua portuguesa, Deus Todo-Poderoso, porque montanha não pode ser removida do lugar. Montanha quer dizer estabelecida, forte, poder. Shadu, na verdade, se você pegar a Bíblia de Jerusalém para a explicação desse termo aqui, vai dizer exatamente que o texto tem uma conotação de violento. Aí você vai entender por que esse El Shaddai, ou esse Shaddai, disse para Abraão, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso não era uma recomendação, era uma ameaça. Ele estava dizendo para Abraão, eu sou um Deus violento. Então anda direito comigo. Anda na trilha. Por isso ele era o Deus da tempestade, o Deus violento, o Deus da ira, o Deus da guerra, o varão de guerra. Judeus verdadeiros sabem perfeitamente que esse Deus não é o Deus verdadeiro. Eles sabem isso. Nunca foi. Yod He Vav He. Então aqui o escritor diz que El Shaddai significa montanha elevada. Mas não é isso. Escritores como Mauro Biglino, que é especialista em hebraico, aramaico, grego, que tem uma série de livros escritos em italiano, mas que só tem um em português chamado A Bíblia Não É um Livro Sagrado, porque nenhuma editora brasileira quer publicar o livro do cara. Por quê? Porque nós somos um país cristão. E eu estou vendo o que os cristãos estão fazendo aí. Jeová não era, portanto, um nome. Os primeiros textos referem-se simplesmente a El Shaddai e ao seu homólogo adversário Adon. Os cananeus chamavam esses deuses de El Elyon e Baal. Ok? Você entendeu bem aqui porque só que Jeová não é El Elyon, tá? E eu vou mostrar ao longo do estudo para vocês isso, tá? Jeová não é o El Elyon. Nunca foi. Jeová não é o El Elyon. Senhor, Baal e Adon, sim. Jeová é o mesmo YHWH.
e é o mesmo Shaddai. Não é o outro. Ok? Então, eu já expliquei ontem quem era El Elyon. Ok? El Elyon não tem nada a ver com Javé. El Elyon era o Deus de Salém, era o Deus do Melquisedeque. Não era o Deus de Abraão. Não era o mesmo Deus. Ok? Portanto, El Elyon era o Deus do mais alto. Enquanto que El Shaddai vai ser o mesmo Jeová. Por quê? Porque ele vai se identificar assim. Ele vai dizer, eu apareci a Abraão como não me dei a conhecer, eu me manifestei a ele como El Shaddai, mas não lhe dei a conhecer o meu nome. Como tinham vários Elohim, vários seres, vários Anunnakis, vários arcontes, então eles usavam de facetas para dar um nome que eles quisessem. Então, quando Moisés pergunta, e eu vou aos filhos de Abraão e vou aos filhos de Israel, e eles perguntarem quem é esse Deus? Porque me tinha muito. O que é que eu tenho que. Qual é o nome que eu tenho que dizer para ele? Ele disse simplesmente, num tom evasivo, eu sou aquele que sou. Yod-He, Vav-He. E Moisés não entendeu, porque ele não entendeu aquela língua. O ser falou com ele numa língua que ele não entendia. Por isso ele perguntou quem era. Até hoje eles nem sabem, na verdade, como é que se pronuncia esse nome. Aí fica Yahu, Yavé, Yavá, Jeová e um monte de nome aí que está se criando ao longo do tempo para tentar descobrir o nome deste ser violento, enganador, que destruiu vários povos, matou muita gente. Assista o vídeo de ontem, o último vídeo, tá? Destruiu povos, massacrou mulheres e crianças e continua fazendo a mesma coisa hoje, através dos braços que ele tem, tanto no Islã, quanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no hinduísmo, quanto no senocaísmo e tantos ismos. Ele continua manipulando as coisas, porque ele resolveu dizer, eu sou Deus dos outros deuses, e não haverá Deus diante de mim. Então os outros seres, os outros arcontes, os outros Anunnaki, os outros Elohim têm que se debruçar para mim. Não? Esse é o autoritário Jeová. Ok? Jeová não era, portanto, o nome. Né? Os primeiros textos referem-se simplesmente como El Shaddai Adon. Né? Significando exatamente a montanha elevada e Senhor. Nas Bíblias modernas, as definições de Deus e Senhor são usadas misturadas como se referissem ao mesmo caráter de Jeová, mas originalmente não faziam. Um era um Deus vingativo, um supressor do povo, e o outro era um Deus social, um defensor do povo. Tá? Eita. Além disso, em contraste com os ensinos bíblicos, as diversas tradições relatam que ambos estes deuses tinham pais, esposas,
filhos e filhas. Por isso eu volto a dizer, não eram seres espirituais. Tá? Ao longo da era patriarcal, tá, os hebreus emergentes esforçaram-se por apoiar Adom. Tá? Mas a cada passo, El Shaddai, o Deus da tempestade, o Jeová, retalhou com inundações, tempestades, fome, destruição geral. Mesmo na época do cativeiro, por volta de 586 a.C., a Bíblia explica que Jerusalém foi derrubada por ordem de Jeová. Dezenas de milhares de israelitas foram então levados como reféns para a Babilônia, simplesmente porque um dos seus antigos reis, um descendente do rei Davi, erigiu altares de veneração a Baal, a Adom. Então eu quero falar aqui, ó. Vem cá, meu irmão. Cá. Você acha mesmo que Jeová vai livrar Israel? Você acha mesmo que Jeová vai livrar as Américas, os Estados Unidos? Você acha mesmo que eles vão livrar alguém? Vamos lá. Então nós temos, de um lado, Jeová. Tá? Versus a Adom ou Baal. Essa guerra, todas as guerras, têm a ver com uma rivalidade entre os Elohim, os arcontes, os Anunnaki. Por quê? Porque deste lado nós temos Enlil. Deste lado nós temos Enki. Ok? Enlil e Enki. Tá? Então nós temos aqui Ial da Baote. Certo? Que é a mesma figurinha aqui, ó. Essa é a mesma figurinha. Então você tem que perceber o que está acontecendo no mundo. Senão você cai no conto do vigário. Né? Não é a briga de Alá contra Jeová, não. Contra o Hashem. Contra o Adonai. Não, não é não, querido. Que são a mesma coisa. É porque estes seres se alimentam da dor, do sangue, da morte, do sofrimento e da adoração. Então vamos lá. Foi durante o cativeiro dos israelitas que finalmente eles decidiram, após gerações de apoio a Adom, sucumbir ao Deus adversário da ira, né? Por puro medo de sua retribuição. Na verdade, foi desta época que o aparente nome Jeová apareceu pela primeira vez, pouco mais de 500 anos antes da época de Jesus. Posteriormente, a igreja cristã também aceitou Jeová
chamando-o simplesmente de Deus. Todos os conceitos até então sociais de Adão foram totalmente descartados. As duas religiões passaram a ser ambas fés do medo, e ainda que hoje seus seguidores são classificados como tementes a Deus. Tá? Temor é medo. Vou repetir. Temor é medo. Um Deus que impõe medo às pessoas não é Deus. Isto nos deixa com um conhecimento que, dentro de um panteão geral de deuses e deusas, muitos dos quais são mencionados na Bíblia, havia dois deuses proeminentes e opostos. Em diferentes culturas foram chamados de El Elyon e Baal, de El Shaddai e Adon, de Arimã e Mazda, Jeová e Senhor, Deus e Pai. Sempre oposição. Para descobrir a identidade desses deuses, não precisamos ir além do local onde eles foram registrados pela primeira vez, como atuantes. A este respeito, antigos textos cananeus, descobertos na Síria na década de 1920, revelaram que suas respectivas cortes estavam no vale do Tigre-Eufrates, na Suméria mesopotâmica, acima do delta do Éden, no Golfo Pérsico. Os registros escritos sumérios remontam ao 3º milênio antes de Cristo e explicam que os deuses em questão eram irmãos. Na Suméria, os deuses da tempestade, que eventualmente ficou conhecido como Jeová, era chamado de Enlil, tá? Ou Ilukurgal, que significa o elevado da montanha. Enlil é o mesmo Ilukurgal, é o mesmo El Shaddai. Tá? E seu irmão, que se tornou Adon, o Senhor, era chamado de Enki. Seu nome muito apropriado porque Enki significa arquétipo. Os textos informam que foi Enlil quem trouxe o dilúvio, foi Enlil que destruiu Ur e Babilônia, e foi Enlil que pôs constantemente educação aos esclarecimentos da humanidade, né? Na verdade, um antigo texto sírio relata que foi Enlil Jeová que destruíram cidades como Sodoma e Gomorra no Mar Morto. Não porque eram antros de maldade, como geralmente é ensinado, mas porque eram grandes centros de sabedoria e aprendizado. Ok? Ok? Você está entendendo por que o Enki foi lá no Jardim do Éden e disse para Eva, vai lá e come do fruto do conhecimento, querida, porque senão vocês não vão sair desse estado. Senão vocês não acordam. Então, o Enlil não quer, o Enlil Jeová e Aldabaote não quer que ninguém tenha sabedoria e conhecimento. Que ninguém encontre a gnose. Sabe por quê? Porque ele quer continuar se mantendo no controle das coisas. Fazendo guerra, destruindo, sugando as energias das pessoas. Nós teremos vários vídeos sobre esse assunto e você vai perceber, meu amigo, que se você não acordar agora, nesses tempos atuais, você não acorda mais. Tá?